Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Java Server Faces. Nesta aula, iremos aprender como fazer relatórios usando a biblioteca Jasper Reports e também fonte de dados Java Beans. Daí, com o Jasper Reports será utilizado a IDE Jasper Studio. Primeiramente, nós vamos precisar então dessa biblioteca, dessa IDE Jasper Studio para fazer nossos relatórios. Tá? Ela pode ser obtida, que você pode procurar no Google por Jasper Studio. Tá? Esse primeiro link que abrir aqui, você pode então obter a biblioteca, tá? a IDE. Vem aqui em download e faz o download da IDE. Tá? Eu vou utilizar aqui a versão 6.4. Deixa eu ver aqui, 6.4.0. Tá? Mas pode baixar a mais recente aqui, se vou utilizar esta aqui, ó, tá? E também precisaremos daí de algumas bíblias, baixe daí a versão 6.40, tá? Conforme seu sistema operacional. E também nós precisaremos de umas bibliotecas para utilizar no nosso projeto web lá no NetBeans. Dessas bibliotecas, também elas podem ser obtidas por aqui, tá? Mas eu vou deixar elas prontinhas com suas dependências. Você pode procurar no meu GitHub, tá? Pelo repositório Java Libraries, tá? E daí pela biblioteca Jasper Reports 6.40. E dá para baixar esse arquivinho aqui, ó, Jasper Reports 6.40.zip, tá? E salvar, clicar aqui em download, que ele vai salvar a biblioteca no seu computador. Tá? Bem, feito isso, nós vamos começar a pensar aqui no próprio relatório. É muito comum se utilizar com o Jasper Reports fonte de dados JDBC, tá? Que daí tu faz, lá estabelece uma conexão com JDBC e escreve o SQL da sua consulta. Mas como nós já estamos utilizando aqui então a JPA por padrão para acesso ao banco, tá? Já temos nossas classes prontas, nós iremos fazer um relatório com fonte de dados Java Beans. Tá? A fonte de dados Java Beans é assim, em vez de eu fazer uma consulta no banco e recuperar os registros, na verdade uma aplicação vai passar para o relatório já uma lista, né, dos objetos que eu quero imprimir. Né? Daí, a princípio, então fica é mais interessante, como a gente já usa o JPA, fazer desta maneira. Tá? Daí, para a gente poder testar o relatório aqui na IDE, nós vamos ter que criar aqui uma classe que ela vai instanciar alguns objetos, né, que a gente vai imprimir. Então, o nosso primeiro relatório vai ser um relatório de produtos. Tá? E esse relatório de produtos, daí a gente vai instanciar alguns objetos numa classe, tá? Para poder utilizar aqui dentro. Então, vamos criar aqui com o botão direito do mouse no nosso projeto da camada de modelo. Tá? Vou criar aqui uma nova classe Java, que eu vou chamar de útil relatórios. Tá? Dentro do pacote br.edu.ifsu.útil. Tá? E na verdade, então, essa biblioteca aqui, essa classe aqui, ela vai ser responsável então, por fornecer uma lista desses objetos. Vou então criar um método público, tá? Estático, que retorna um list, tá? Da classe que eu desejo, nesse método aqui da classe que eu desejo utilizar no relatório, que vai ser no caso produto. Tá? E eu vou chamar de lista produtos. Tá? E vamos instanciar, na verdade, vamos instanciar uma lista de produtos e adicionar alguns produtos a esta lista. Tá? Então, vou criar aqui um list, tá? De produto, que eu vou chamar de lista. E vou inicializar num array list. Tá? Então, a minha classe produto, tá? Minha classe produto é assim, ó.
Então é o produto, ele possui então uma categoria e uma marca, né? Então, primeiro então vou criar uma categoria, tá? Categoria C, recebe new categoria. E daí o nome da categoria vai ser então eletrônicos. Tá, eu vou criar aqui duas marcas aqui. Então vou criar uma marca Samsung. Tá? Vou criar uma nova marca. E vou colocar o nome da marca. Né? Vou criar mais uma marca. Dell, recebe new marca. Tá. E daí vamos criar alguns produtos aqui, tá? Então, produto P1 recebe new produto. Tá? P1.7. Vou colocar aqui então, vou colocar o nome, vou colocar mouse laser. Tá? P1.7 descrição, mouse com alta precisão. Tá? P1.7, vou colocar aqui o preço, vou colocar aqui R$130, tá? P1.7, e daí vamos colocar aqui quantidade em estoque 40. Tá? Vamos ver, agora vou colocar a categoria, tá? P1.7 categoria C e P1.7 marca, vou colocar Dell. Tá? Basicamente seria esses aqui os atributos do produto, tá? Eu vou criar então mais uns dois produtos aqui, tá? Vou colocar aqui produto, vou nomear esse aqui. Tá. Então P2, vou colocar aqui impressora DeskJet, tá? A impressora jato de tinta. Tá, preço, vou colocar R$180, quantidade de estoque, vou colocar 3. Categoria C, marca Samsung. Vou refatorar, nomear P3. Vou colocar aqui então HD externo, HD USB 500 e 1 tera. Tá. R$450,30 em estoque, tá? E agora adicionamos, ó, vou criar aqui, ó, lista.add, adicionar o P1, tá? P2 e P3, tá? E daí eu retorno a minha lista. Então o meu método, na verdade, então, ele só instancia alguns objetos, né, e adiciona numa lista, tá? Perfeito. Agora a gente já pode começar então a pensar no projeto do relatório. Bem, então agora a gente pode vir aqui para o Jasper Studio, tá? Então vamos criar aqui um novo relatório. Ele é uma ideia baseada no Eclipse, tá? Então quem está acostumado a usar o Eclipse vai se sentir bem familiarizado. Vamos no menu File, tá? New,
e vamos em Project. Daí vamos criar aqui um Jasper Reports Project, tá? Vou criar o nome do projeto IFSU Relatórios, tá? E finalizar. Bem, então, como a gente vai utilizar uma fonte de dados Java Beans, tá? E, por exemplo, aqui nós vamos usar a classe produto para fazer o relatório, nós precisamos fazer que este projeto aqui enxergue essas classes que nós criamos, tá? Então, quando eu limpo e construo o meu projeto, que eu vou limpar e construir o meu projeto da camada modelo, tá? Ele gera aqui na pasta dist, olha só, vou pegar aqui, um arquivo .jar, e esse arquivo .jar, aqui eu abri ele, peraí. Vou abrir com o arc, tá? Ele gera um arquivo .jar que contém então todas, né, as classes que a gente tem no nosso projeto, tá? Então eu vou fazer ele enxergar esse arquivo aqui. Então para fazer isso, né, vou nas propriedades do projeto com o botão direito, vou em Java Build Path e daí em Libraries eu clico aqui, add external jars, tá? E daí podemos selecionar aquele jar da camada de modelo, tá? Tudo bem? Beleza, então esse aqui é o primeiro passo, né? Já conseguimos aqui, vamos ver, Referenced Libraries. Aqui, ó, aqui tem então meu projeto da camada de modelo. Agora lá no projeto da camada web, tá? Então, nós vamos armazenar, tá, aqui os nossos relatórios, tá, para poder utilizar no projeto web. Nós vamos criar uma pasta aqui, ó, dentro do nosso projeto web, daí dentro de páginas web e dentro do diretório webinf, tá, eu vou criar aqui um diretório chamado relatórios. Tá? Daí a gente vai deixar então os fontes do relatório e o próprio relatório compilado aqui dentro, tá? Então esse aqui, como é um diretório webinf, ele não é acessível pela web, só a aplicação mesmo vai ter acesso a ele, tá? E daí nós vamos criar os relatórios aqui dentro, tá? E daí nós também precisamos fazer o nosso projeto aqui do Jasper Studio enxergar aquela pasta lá. Então, para fazer isso, também a gente vem aqui nas propriedades do projeto, Java Build Path e Source, tá? E a gente vai clicar aqui em Link Source, tá? E daí nós vamos procurar então por aquele projeto lá, tá? Eu vou achar a minha pasta webinf, tá? E a pasta relatórios. Clico em OK, tá? Vamos no próximo e finish, tá? E OK. Então daqui a pasta, né? Quando nós criarmos aqui, vai estar aparecendo aqui o nosso relatório, tá? Então agora sim vamos criar um novo relatório, tá? Vamos com o botão direito do mouse então aqui nos relatórios, vou em New, tá? E Other, e daí vamos selecionar aqui Jasper Studio, Jasper Report, tá? E vamos na opção Próximo. Tá? Aqui então vamos selecionar aqui uma página em branco, blank A4, tá? Daí vou em Próximo novamente, tá? E daí vamos pedir para ele criar aqui ó, dentro de relatórios, tá? E vamos chamar de relatório produtos, tá? E vou em próximo. Aqui daí o Data Adapter, tá? Então nós precisaremos criar aqui uma fonte de dados, tá? No nosso caso aqui eu vou clicar em New, tá? Ele pede para selecionar o tipo de dado que a gente vai utilizar. No caso vai ser Collection of Java Beans. Vamos em próximo, tá? E vou colocar aqui no nome dados produtos, tá? E na Factory Class, tá? Então nós vamos clicar aqui nos 3 pontinhos e vamos colocar então o caminho aqui dessa classe aqui, ó. Então vou escrever aqui útil relatórios, tá? Pode selecionar ela aqui, tá? E no método estático eu coloco o nome do método, né, que a gente criou aqui, né, lista produtos, tá? Clicar aqui lista produtos e posso testar, tá, ver se ele recupera, né, os dados daquele método. Então conseguiu recuperar, clico em finish, tá? Aqui dados produtos, vou em próximo, tá? E finish. Então
criei o relatório. Aquela fonte de dados, caso a gente precise mudar, eu posso mexer aqui em Repository Explorer, né? Tem aqui a minha fonte de dados, tá? Bem, então vamos ao relatório, tá? O relatório que ele é criado de certa forma com um aspecto visual muito forte, né? Então a gente possui aqui uma paleta com componentes que eu posso colocar no meu relatório, elementos básicos, né? Se eu seleciono alguma coisa aqui, eu tenho aqui as propriedades daquele elemento selecionado. E aqui eu tenho, propriamente dito, então, os elementos do relatório. Tá? Isso que a gente chama de bandas. Né? Na maioria das frameworks para relatórios são todos meio parecidos com isso. Tá? Então eu tenho aqui o title, tá? Que esse cara aqui aparece na primeira página. Então esse title é algo que vai aparecer só na primeira página do relatório. Tá? O page header, então, seria o cabeçalho de cada página do meu relatório. Tá? Column header e column footer, né, é como se fosse tabela de dados, o cabeçalho da tabela e o rodapé da tabela. E detail seria, então, onde vai aparecer as linhas, né, com os dados do meu relatório. Tá? O page footer, então, é o rodapé de cada página, tá? E o summary aparece lá na última página. Nós temos também o background para se alguém quiser colocar, né, algo como uma marca d'água, tá? E no data, tá? No data seria um conteúdo que eu colocaria quando não tem nenhum registro no meu relatório. Tá? Então, basicamente, sim, nós vamos deixar apenas algumas dessas bandas aqui, tá? Então, vou deixar a banda title, tá? Page header eu vou remover, aqui, ó, clico no botão direito do mouse, vai em delete. Deixaremos o column header, o detail, o column footer a gente também remove. E também o summary a gente também vai remover. Tá? E agora a gente tem que fazer o nosso relatório enxergar, tá, a minha classe produto. Tá? Então, para fazer isso, eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, Dataset and Query Editor Dialog. Tá? Daqui a gente vai selecionar Java Beans, né, que tem a fonte de dados que a gente quer utilizar. E eu vou colocar o nome da classe, br.edu.ifsu.modelo.produto. Tá? Vamos ver aqui. Vamos escrever aqui BR produto. Às vezes ele não acha ali. Tá? Cliquei aqui. Tá? Agora achou, né, a minha classe produto. Tá? E daí a gente vai selecionar os atributos que eu vou utilizar. Tá? No nosso caso aqui eu vou colocar então o nome do produto. Tá? A marca, o preço, a categoria, tá? E a descrição e a quantidade em estoque. Tá? E eu vou selecionar aqui, ó, DD Selected Fields e clico em OK. Tá? Então, ele vai, dessa forma, assim, ele vai estar aparecendo então aqui os dados do meu relatório, certo? E a gente vai começar então a criar esse relatório. Então, para cada campo aqui, se eu quero que ele apareça no relatório, eu vou selecionar aqui o campo, arrastar aqui para dentro do detail, tá? Você pode ver então que ele criou aqui, ó, um campo de texto aqui embaixo, né? E um campo aqui em cima, tá? Aqui o tamanho da fonte, tá? Eu vou deixar um tamanho de fonte um pouco menor aqui, vou colocar 10, o tamanho da fonte, tá? Depois eu vou mudar o tamanho dos campos também. Tá? Então eu vou arrastei o nome do produto. Tá? Vou também arrastar o preço aqui para dentro. Ó. Vou ajustar aqui. Tá? O preço. Vou colocar também aqui a categoria. Não, vou colocar primeiro a quantidade em estoque. Tá? Deixar um campinho um pouco menor. Eu posso ajustar o tamanho dos campos aqui. Aqui eu vou mudar também a string que colocou ali, né? Coloca o nome do atributo, aqui então colocar nome, vou escrever aqui, ó, preço,
e estoque, tá? Perfeito. Agora eu vou colocar também a categoria, tá? Vou arrastar aqui para dentro, então, a categoria, tá? Daí na categoria é o seguinte, eu quero então que ele exiba, tá? O nome da categoria. Vou dar 2 cliques aqui, ó, no campo, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, a categoria e o método getNome, tá? Vamos mudar aqui a string, categoria. E também eu vou colocar aqui a marca, tá? Arrastei aqui para dentro, né? Tá? E colocamos a marca do produto. Bem, então agora o que a gente pode fazer assim, ó, eu poderia assim, se eu quisesse, ó, vou dar 2 cliques aqui, ó, do lado, ó, ele ajusta o tamanho da banda para caber os componentes, tá? Poderia clicar em preview, tá? Então meu relatório, na princípio, ele está somente assim, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar aqui, ó, selecionei todos eles, tá? E vou deixar centralizado, então a posição vertical dos meus dados. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para ficar melhor ajustado ali na tela, né? Podemos ver, colocar 12 aqui, vamos ver no preview. Tá, agora ficou um pouquinho mais ajustado. Eu posso formatar os campos, tá? Se eu selecionar aqui, por exemplo, o preço, tá? E venho aqui, ó, nas propriedades, ó, seleciono aqui, propriedades text field, tá? Ele tem um pattern que eu posso colocar, tá? Poderia colocar um pattern para number aqui, ó. Eu vou colocar reais 0.00, tá? Que daí quando eu fizer o preview aqui, ó, então ele vai aparecer o preço, tá? E agora vamos colocar algumas coisas visuais para melhorar o visual do nosso relatório, tá? Posso colocar aqui em cima, então, no título, tá? Eu vou escrever então relatório de produtos, certo? Eu vou pedir para ele ocupar todo o espaço, ó, clicando nesse botão. Devo mandar ele centralizar ao centro e verticalmente, né? E aumentar o tamanho da fonte aqui, ó. Tá? Vou colocar 24. Tá? Eu vou colocar também o seguinte, ó. Vou pegar um componente que ele tem aqui, ó, que é um retângulo, tá? Devo arrastar aqui para dentro, tá? Arrasto o retângulo aqui para dentro. Vou mandar ele ajustar, ocupar todo o espaço, tá? Posso colocar até uma cor aqui. Backcolor, vou colocar aqui, sei lá, um amarelinho ali. Tá, aí vou mandar ele enviar para o fundo. Ó, tem em order, botão direito do mouse, em order, vou mandar ele enviar para trás aquele elemento, ó. Então nosso relatório já começa a ficar um pouco com outro visual, né? E devo colocar também um retângulo e fazer a mesma coisa aqui nessas duas bandas, tá? Agora seleciono esse cara, mando ele ocupar todo o espaço. Tá, vamos colocar aqui uma outra cor. Então um azulzinho aqui claro. Ó. E vou enviar para trás. Não mudou a cor. Azul claro. Ok, tá. Aqui vou mandar ordenar e enviar para trás. E também vamos colocar um no detail, tá? Mando ocupar todo o espaço, tá? E envio para trás. Order send to back. Tá? Beleza. Agora eu posso testar. Então ele já tá, a gente já tem uma outra aparência, né? É o relatório.
Uma coisa que eu poderia fazer assim é deixar uma linha de cada cor, tá, para facilitar a visualização, né, dos dados pelas pessoas, tá? Então, para fazer isso, nós vamos criar um estilo e fazer um teste lógico. Ó. Então, eu vou clicar no botão direito do mouse em estilos e vou na opção Create Style, tá? E daí nesse estilo eu vou selecionar aqui um style, eu vou escrever o nome, né, zebra, tá? E daí dentro do estilo aqui, ó, que ele vai mudar o nome, né, zebra, eu vou criar, tá, uma condição, tá? Daí em style aqui na condição eu vou criar aqui, vou escrever no editor da expressão new boolean, tá? Devo selecionar aqui uma das variáveis que é o report count, tá? Aqui traz o nome da linha. Devo colocar aqui, ó, %2 igual a 0, tá? Então quando cair nesse teste aqui, eu vou associar então com uma aparência aqui vou colocar aqui um backcolor. Vou colocar aqui um backcolor. Qualquer cor bem fraquinha aqui. Então associei, né? Então ele vai testar se a linha é par ou ímpar, né? Quando for, vai associar com uma cor nesse formato aqui. Então criei meu estilo. E agora eu preciso associar esse estilo com o meu retângulo. Eu posso vir no Detail, selecionar o retângulo e daí nele aqui eu vou pegar aqui o estilo zebra, tá? E daí agora quando mandar fazer um preview, ó, pode ver que daí as linhas pares ele vai imprimir, né? Vai imprimir aqui na cor que eu escolhi, né? Outra coisa que eu poderia fazer é assim, deixar assim, o preço, o estoque, por exemplo, tá? Com a fonte, tá, em vermelho quando for menor que, por exemplo, 5. Tá? Então, posso associar com os valores dos dados do relatório a algum teste. Tá? Então, vou criar aqui um novo estilo. Tá? Que eu vou chamar aqui, vou selecionar Style, e vou chamar de estoque baixo. Tá? E daí no estoque baixo vou criar uma condição. Tá? E daí aqui no estilo vou selecionar a condição da expressão. Tá? E daqui eu vou colocar new boolean, tá? E daí eu vou selecionar aqui em fields, tá? A quantidade em estoque, quando ela for menor que 5, então, daí ele vai dar verdadeiro nesse teste. Daí na aparência eu vou colocar aqui o for color, daí eu vou colocar em vermelho, tá? E daí eu posso associar, né, com este campo aqui, ó, estoque baixo. Vou usar um preview, então consigo testar, né, fazer um testezinho né, para verificar e alertar, por exemplo, tá estoque baixo, tem que comprar mais impressoras. E daí para finalizar aqui o relatório, tá, eu vou colocar umas variáveis aqui, tá? Vou colocar, por exemplo, a data atual. Tá? Posso colocar a data atual, que ele vai imprimir na página. E também vou mandar ele imprimir que página que ele se encontra no meu relatório. Tá? Daí lá no rodapé, ele vai mostrar essa informação. Tá? Daqui eu posso só mudar, clicar aqui em cima e deixar no português. Ó. Página, tá? X de tal. E daí, se eu clicar em preview, né? Então, ele mantém aqui e lá embaixo ele está mostrando a data e a página. Tá? Então, feito isso, a gente teria já estaria pronto, tá, para testar o relatório na IDE, na aplicação. Se observar lá em páginas web, dentro de relatórios, eu já tenho então o JXML, que é um arquivo XML que contém o meu relatório. Tá? Só que o que a gente precisa para fazer o relatório? Na verdade, nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos de um arquivo compilado do Jasper. Que para fazer isso, eu clico aqui, ó, nesse botãozinho aqui, Compile Report. Tá? Então, ele gerou o binário. E agora a gente tem o ponto Jasper ali. Bem, agora que... Então, eu vou fechar essas classes que estão aqui. Tá? Nós vamos criar... Antes da gente chamar, então, nós vamos precisar chamar então, o relatório na aplicação web. Tá?
Daí primeiro nós vamos criar uma classe utilitária que vai facilitar então a chamada do relatório no Jasper, tá? Então a primeira coisa que precisamos fazer é registrar a biblioteca do Jasper Reports, que é lá que a gente baixou, né? Nós baixamos aqui. Essa biblioteca, no descompacto ela, né? Esse zip, vou extrair, tá? Aqui. Ele tem vários arquivos .jasper, tá? Então nós precisamos registrá-la na nossa IDE. Então vamos no NetBeans, tá? Vamos registrar então essa biblioteca no NetBeans. Eu venho no menu Ferramentas, tá? E após em Opções. Ferramentas e Bibliotecas, tá? E aqui eu vou criar uma nova biblioteca, vou chamar de Jasper Reports 6.4.0, tá? Eu vou clicar aqui em adicionar jar ou pasta, procuro, né, onde eu deixei a minha biblioteca, tá? No meu caso aqui, né, nesse diretório, seleciono todos os arquivos que tem dentro daquela pastinha da biblioteca, tá? E após isso, daí a gente vai adicionar no projeto a biblioteca, né? A gente já tem algumas aqui, então com o botão direito do mouse, adicionar biblioteca, clico em importar, seleciono então a biblioteca do Jasper. Tá registrada a nossa biblioteca. E agora a gente vai criar aqui uma classe útil chamada útil relatórios. Tá? Daí no projeto web, botão direito do mouse, vou na opção novo, de classe Java, e vou criar uma classe chamada útil relatórios. Tá? Então essa classe útil relatórios ela vai ter só um método, que é o método que ele vai receber então o nome do relatório, tá? Os parâmetros do relatório e a lista, né, dos dados do relatório, tá? E daí vai fazer toda a impressão para mim, tá? Então vou criar um método público, tá? Estático, um retorno void que eu vou chamar de imprime relatório, tá? Onde eu recebo uma string que é o nome do relatório, tá? Um hash map, tá? Hash map chamado parâmetros, e daí um list, tá? Que é a lista dos dados do relatório. Feito isso, a gente vai começar então a criar o nosso relatório. Então, dentro de um bloco de controle de exceções, tá? Eu vou criar aqui um JR bin collection data source, tá? Deste pacote aí, que eu vou chamar de data source, tá? Daí ele vai receber então um new JR bin collection data source, recebendo então por parâmetro aquela lista que veio ali nos parâmetros do método, tá? E agora a gente vai ter que fazer o seguinte, tá? Como nós vamos ter que gerar, né, um array de bytes para transformar no PDF, nós vamos ter que pegar o servlet, né, dados do servlet para poder gerar na saída dele esse binário aí, que é o PDF, tá? Então eu vou selecionar aqui o contexto do Faces, tá? Vou instanciar Faces Context, tá? E vou pegar ele, né, do Faces Context e Get Current Instance, tá? Daí eu vou colocar aqui, ó, vou pegar o Faces Context e daí vou dizer para ele usar, tá, a resposta completa, tá? E agora eu vou pegar o Servlet Context, scontext, vai receber então, né, vou pegar um cast que é o de Servlet Context, do Faces Context, Get External Context e contexto, né, do cara aqui.
Daí, tudo isso, né, eu estou fazendo para poder extrair, tá, o path da minha aplicação, tá, que devo pegar o contexto do servlet, tá, e vou pegar o get real path. Tá. Eu quero pegar o real path do diretório barra web-inf e barra relatórios e daí barra. Então estou pegando esse contexto aqui, tá? Devo pegar aqui então nos parâmetros, colocar parâmetros.put, tá? Vou colocar uma variável chamada sub-report_dir. Que nós tivermos subrelatórios, tá? Ele tem que encontrar o caminho, né, do subrelatório. Devo escrever o seguinte, ó, path, tá? Mais o file.separator, tá? Que na verdade ele vai colocar só, no nosso caso, assim, uma barra, né, se eu tiver no Linux aqui, ou uma contrabarra no Windows, tá? Para montar aqui o caminho. E agora sim a gente vai criar um objeto que vai ajudar a imprimir o relatório, que é o Jasper Print, tá? Jasper Print, tá? Que eu vou chamar de Jasper Print. Vai receber então, ó, Jasper Fill Manager, tá? E daí o método Fill Report, tá? Esse método Fill Report ele vai pegar então o primeiro é o nome do relatório, tá? Que eu vou pegar então servlet context, tá? O get real path, tá? Do diretório, vou pegar esse mesmo real path que a gente tem aqui, tá? Daí vou colocar aqui mais, né, o nome do relatório, tá? Nome relatório. Vamos quebrar aqui um pouquinho. Tá? Então vou primeiro, pego o nome do relatório, vou escrever mais ponto Jasper. Então eu não vou precisar escrever o nome do relatório com Jasper, tá? Devo receber então os parâmetros, né, e o data source. Tá? Então, com isso aqui eu estou montando. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Tá, isso aqui só porque eu não fiz o controle de sessões ainda, né? Então eu montei aqui um relatório, passando então o nome do relatório que eu monto aqui, né? O hash map de parâmetros e a fonte de dados, tá? E agora então eu vou pegar aqui um HTTP servlet response, tá? Servlet response. Vou capturar aqui então a resposta do servlet, tá? Extraindo ela aqui de um HTTP servlet response, tá? E de onde que eu vou extrair ele, né? Daqui do faces context, né, que eu já capturei, tá? Do get external context e do get response. Tá? Então, capturei aqui a resposta do face, tá? Eu vou setar o tipo do conteúdo, content type, que no caso vai ser application, né, barra PDF. Né. Agora eu vou gerar aqui só um código com a classe math, tá, para colocar no nome do arquivo, tá? Então vou colocar aqui, ó, math.random vezes 1000, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, res.setHeader, resposta, tá? Content traço disposition, tá? E
vou colocar então inline, ponto e vírgula, file name igual a relatório underline, tá? E coloco aqui mais naquele código e coloco aqui mais ponto PDF. Então ele vai gerar, né, o nome do arquivo, tá? E daí vou gravar, né, no cabeçalho, res.getOutputString e daí vou fazer um white, tá, no nesse array de bytes aqui, né. Eu tenho que pegar, na verdade, fazer o seguinte, ó, agora eu vou gerar um array de bytes, tá? Ó, byte, um array de bytes, tá? Que eu vou chamar de B, que ele vai receber o seguinte, ó, Jasper ponto, tá? Jasper Export Manager, tá? Ponto export to PDF, report to PDF do meu Jasper print, tá? E daí eu passo, mandar ele gravar esse array de bytes na saída do relatório, tá? E daí eu vou pegar aqui, ó, res ponto, daí get character encoding, né? Chamar esse método. E agora sim, faces, dá para pegar aqui o faces context, tá? E get current instance. Aliás, nem preciso disso aqui, eu vou só mandar ele fazer um response complete, tá? E agora só vou colocar aqui no catch exception e, tá? Eu vou criar aqui uma mensagem, útil.mensagem de erro, tá? Erro ao imprimir relatório. Daí mais, né, útil.get mensagem erro do erro. Podemos colocar aqui imprimir também na pilha do console os erros. Então tem aqui prontinho, né, um método aqui para imprimir meus relatórios, tá? Agora vamos só chamar esse relatório para finalizar a aula. Então, agora nós teremos aqui num controlador, tá? Podemos usar aqui o de pessoa física, tá? Então aqui nós já temos o DAO de produto, tá? Eu vou criar um método aqui, ó, public void imprime produtos, tá? Eu vou criar aqui um hashmap de parâmetros, hashmap parâmetros, recebe new hashmap. Nesse caso aqui eu não preciso criar, tá? Colocar nenhum parâmetro nele, porque a gente não tem necessidade. Então, agora eu vou chamar o método útil relatórios ponto imprime relatório. O nome do relatório vai ser o qual? Relatório produtos, tá? Relatório produtos, tá? Passo parâmetros e ele tem que passar uma lista de objetos que vem do meu DAO ponto DAO produtos, tá? DAO produto e o método get lista todos, tá? Então chamei aqui isso que vai fazer imprimir o meu relatório. E agora a gente vai colocar, então na nossa aplicação web, eu tenho aqui nos templates, tá? Eu tenho então alguns menus, né? Eu vou colocar aqui no menu, eu vou criar aqui mais um submenu que vai ser chamado de relatórios, tá? Relatórios. E submenu produtos, tá? Ação eu vou chamar aqui, né, o controle de pessoa física e o método imprimir produtos, tá? Produtos. E daí eu só tenho que pedir para ele imprimir numa outra aba, tá? Eu vou colocar no target, eu vou colocar underline blank, tá?
agora vamos executar nossa aplicação aqui. Tá, então, vou chamar aqui relatórios de produtos. No meu caso aqui não imprimiu nada. Vamos ver se ele deu algum erro aqui na... Opa. Então, HTTP Servlet Request Response. Opa, aqui eu não coloquei errado aqui. No meu método, na verdade, eu pego o get response, não request. Isso, vamos limpar e construir, vamos de novo lá. Vamos ver se tudo funciona direitinho agora. Então vamos vir aqui, relatórios, produtos, né? Então, imprimiu, né, meu relatório de produtos. Normalmente aqui ele pegou então tudo que estava, né, no banco. Certo? Então, pessoal, na próxima aula então, nós vamos tentar de fazer o seguinte, ó, aqui no cadastro de pessoas físicas, tá? Criar um relatório, né, que ele vai imprimir todos os dados, né, de uma pessoa, né, que a pessoa daí possui então seus endereços e seus desejos. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.